Parceiro que a vida me fez companheiro, nem mesmo a distância vai nos separar. Parceiro é irmão, leal, verdadeiro. Parceiro é parceiro pro que precisar. Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra pra nos ajudar. Olá, Friburgo, estamos de volta a mais um programa Bate-Papo inédito aqui na TV Zoom. Depois de um afastamento aí de 30 dias, né? Passamos aí por uma cirurgia. Já perdemos um pezinho, já estamos aqui, espero que você já esteja. Não é defeito da sua TV, realmente eu estou mais fininho um pouquinho do último programa, mas graças a Deus voltamos à atividade, nosso bate-papo inédito, para falar hoje de um momento que o Brasil passa, um momento difícil, Brasil, Estado, município, né, que é o momento político, né? Ninguém gosta de falar de política, a gente só gosta de conversar sobre política quando está apertando o nosso calo, geralmente, né? Apertou o calo, a gente fala de política, mas quando tem que exercer o dever político, muita gente deixa de exercer. Esse momento foi diferente, muita gente foi para as ruas, estamos num momento novo, um impeachment aí colocado, o afastamento da presidente, Estado do Rio sem governador, afastado por doença, Friburgo também passando por momentos difíceis, muita gente criticando o atual governo, e para isso a gente está aqui, para falar sobre política e todo esse momento político. Estamos recebendo quem sabe política, quem analisa política. O programa de bate-papo hoje recebe duas pessoas que convivem diariamente com isso, que é o nosso querido comentarista de política da TV Zoom, apresentador também nosso da TV, o grande Modesto aqui. Obrigado pela presença, Modesto. Vamos falar de política em outro programa hoje, né? Em outro campo. Está no campo do adversário, não do adversário, mas no campo, vamos dizer, de treino, né? Você geralmente joga no outro campo ao lado aqui, hoje você vai jogar num campo diferente. Vamos mudar um pouquinho. Primeiro, é muito bom vê-lo de volta, mais esbelto, né? Mais bonitinho, né? Não, bonitinho não. Mais bonitinho. A gente espera que você continue nessa sua saga aí, legal, que você está cuidando da tua saúde, e a gente já viu os efeitos disso. Tá? Disciplina você vai conseguir onde você quer chegar. Com certeza. E é legal participar desse programa de retorno e falar de um tema que realmente pra gente, eu gosto, eu sempre falei, acho que é diferente de muita gente que diz que não gosta de política. Eu gosto de análise política e ver política, até porque não adianta a gente falar que não gosta de política e nem de política, porque não é conhecida nas democracias nenhuma outra forma que não envolva o político. Participar para mim é um gosto diferente, né? Hoje eu posso responder. No meu programa eu tenho que perguntar e deixar a resposta, você vai responder, né? Que eu posso responder à vontade que eu penso. E vai bater uma bola maravilhosa, seu parceiro hoje no meio de campo aqui, nosso querido Márcio Madeira, jornalista da Voz da Serra, conceituadíssimo, também entende tudo de automobilismo, mas hoje vamos falar de política que também está na veia do Márcio. Obrigado pela presença. Márcio, acordamos cedo hoje, né? Acordamos cedo, Marcelo. Peço desculpas, estou um pouco gripado aqui. Mas muito feliz de te ver de volta, né? Saudações tricolores para você. Tricolores. E sempre um prazer participar do teu programa, já é a terceira vez. Sempre convidar, estou aqui, é um prazer. É muito bom dividir aqui um programa com o Modesto e contigo, é sempre uma grande honra. Beleza, Márcio. Vamos falar um pouquinho então desse cenário atual, vamos dizer nacional, né? Que hoje a gente acompanha nas redes sociais essa coisa. E o Brasil ficou dividido, vamos dizer, nos verdes e amarelos, né, e nos vermelhos. E aí um ódio, né, foi plantado, uma corrente de ódio muito grande em cima dos vermelhos, entre aspas. Colocaram todo mundo no mesmo bolo. Né, e até na minha rede social tem grupos de internet que são pessoas jovens, inteligentes, tem advogado, tem juiz, mas numa reação assim muito grande, falando fora vermelho, fora não sei o quê. Essa polarização desse momento atual brasileiro, como é que vocês estão vendo isso? Bem, primeiro a gente lamenta muito essa polarização raivosa. Não resolve, não ajuda em nada. Eu estava dizendo esses dias para um amigo, eu nas redes sociais mesmo, eu me retraí um pouco, porque eu entendo que você tem visto gente falando, fulano de tal era meu amigo, não, mas por quê? Não, porque nós postamos. Primeiro dizer que não vale a pena perder uma amizade por
causa de uma discussão política. Ou senão não era amigo, né? Com certeza. Então tem que se respeitar um ao outro. Essa polarização não ajuda em nada. Mas dá para entender um pouco por que isso ocorreu. A gente tem que lembrar que a gente está com um grupo no poder há mais de 13 anos. Isso realmente acaba criando um desgaste muito grande desse grupo. Mas ao mesmo tempo esse grupo... Foi eleito nas urnas. Mas eles começam de repente a se achar que eles são o tal, né? Então é complicado. 13 anos é um desgaste grande e acaba gerando, de certa forma, uma reação contrária muito grande do outro grupo. Tá? E isso não é bom para o país. Evidentemente que a gente tem o Brasil, a nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Essa é a nossa bandeira. A gente não pode começar a achar que a bandeira é só verde e amarela ou é vermelha. Lamentavelmente, esse quadro de ódio, esse quadro de, digamos, raivoso, isso não vai ajudar a gente em nada. Primeiro que saiu o que a gente vê, talvez não seja nem só culpa da política, seja uma contemporaneidade, que é a intolerância. A gente vê pelo mundo afora a intolerância de todas as formas, religiosa. E isso é uma pena, que isso está muito no cerne humano. Mas não ajuda. Nós agora vamos passar por um segundo termo dessa intolerância. Porque a presidente acabou de ser afastada hoje. Como reagirão os partidários dela? Eles olharão o Brasil como um país que está passando por problemas seríssimos? Ou simplesmente vão, na intolerância dele, tentarem ser revanchistas e quanto pior, melhor? Esse é o problema da intolerância, que vira política do quanto pior, melhor. Isso não é bom em nada. Isso não é bom no governo estadual, no governo municipal, no governo federal, não é bom na vida da gente, no condomínio, é aquelas coisas que você sabe. A própria política também está criando essa raiz, né, vamos dizer assim, que exclui e que intolera, vamos dizer assim. É claro que existe o aspecto que o Modesto muito bem colocou de tempo, de desgaste, mas isso é um fenômeno que não é exclusivo da política, né? A verdade é que a intolerância, principalmente em termos de redes sociais, tudo mais, a intolerância, ela vale dinheiro, ela é financiada. Existem marqueteiros por trás de várias campanhas e uma das formas de você fidelizar um público é justamente você demonizar o outro lado, né? Então eu penso que a reação a isso tem que partir de baixo para cima, tem que partir da própria população. A partir do momento que você começa a perceber que você está perdendo amigos por causa de uma ideologia, por causa de uma ideia, você acaba virando, de certa forma, um fantoche de ideologias. E, para mim, pessoalmente, nenhuma ideologia que me afaste dos amigos e que me torne intolerante, ela me serve. Nenhuma... É uma opinião pessoal. Eu não sou, por natureza, eu não sou uma pessoa radical em nada. Sou uma pessoa de centro. Minha posição política é uma posição de centro porque eu concordo com pontos da esquerda, concordo com pontos da direita. Não concordo com a demonização que é feita de um lado e de outro. E penso que nenhuma ideologia que me torne intolerante, me torne preconceituoso, que me instrua a desqualificar opiniões discordantes de antemão, nenhuma dessas ideologias me serve de antemão, ela já não me serve, não me faz uma pessoa melhor. E eu acho que a solução para esse tipo de problema vai ter que partir das pessoas, vai ter que partir da própria população, porque a gente vê no futebol, por exemplo, várias empresas fazendo páginas de ataque a outros times, e o fã vai lá e compartilha feliz da vida, mas não percebe que a mesma empresa está financiando páginas de ataque ao seu próprio time. Quer dizer, ela está fazendo jogo duplo, jogo quádruplo, no caso do estado do Rio de Janeiro, e a gente está lá compartilhando feliz da vida. Isso, transportando para a política, existem os marqueteiros, existem as pessoas, todo mundo já está em pré-campanha, né, e discursos mais radicais, como dizer que qualquer opinião, que por acaso não é nem a minha, mas qualquer opinião que seja favorável ao impeachment, por exemplo, é golpe. Isso é uma coisa que você desqualifica completamente, demoniza o outro lado e gera um clima como se a gente estivesse em 64. Estabilidade, né? Na verdade. Gera um clima de exceção e acaba... Isso favorece algumas pessoas, o inglês é follow the money, né? A quem isso favorece? É uma questão de a gente se perguntar quem a gente está seguindo. Com certeza. Hoje de manhã a primeira coisa que eu abri para finalizar o bloco, a gente fala tanto, primeira mensagem minha hoje na rede social, nenhuma mulher no governo, quer dizer, tiraram a mulher e já foi anunciado um provável ministério, nenhuma mulher, já foi aquela coisa da exclusão, né? As pessoas já colocaram, já não tem mulher no governo, quer dizer, já é a primeira questão da exclusão que estão falando aí também
polarização. Não tem que ter mulher, não tem que ter mulher. É uma crítica que se faz, né? Todo mundo, a partir do momento que a presidenta está sendo tirada do poder, né? Ele colocou bem uma questão. Nós hoje, eu vou falar, nós que eu também me incluo, né, sou um ser humano, é a bendita mania de eu sou o dono da verdade. O que é verdade absoluta? Quem tem essa verdade absoluta? Ninguém tem. As religiões não têm, os filósofos não têm, ninguém tem. E na política também não tem, não. Mas, infelizmente, essa verdade, como ele também disse bem, é muitas vezes financiada, ela só pode mudar. Por que existe um Trump nos Estados Unidos? Porque existe um monte de seguidores. Então tem muita gente acreditando naquelas bobagens que ele fala, que eu acho que é bobagem, que é a minha verdade. Sim. Mas eu tenho certeza que eu não tenho certeza de nada, né? Eu sou daqueles que tem o Sócrates como um exemplo, quando ele disse, só sei que nada sei. Então, esse é o primeiro grande problema. O que é a verdade? A verdade ela não é absoluta em nada. Nós não temos a verdade. Nós três estamos aqui e nós estamos vendo o Jorge ali, cada um vai ver um Jorge diferente do outro. Com certeza. Tá, agora, isso aí hoje está muito enraizado em tudo, né? Vai lá na paixonite de futebol, eu sou Flamengo, eu sou Vasco. Agora, eu não preciso destruir o vascaíno porque eu sou Flamengo. Não preciso, esse é o problema. As pessoas querem se destruir. E isso em todos os campos. Por isso que é intolerância, o nome é intolerância. É você não tolerar o outro que é diferente de você. Agora, essa questão que você está falando também é outra mania dos tempos. Se você, por acaso, monta um grupo, né? Nós três resolvemos fazer um grupo de uma empresa, mas espera aí, eles são preconceituosos. Não, porque não tem uma mulher, não tem um negro, não tem isso, não tem... As pessoas não conseguem entender muitas vezes que as escolhas são por afinidade. Tá? Confiança, né? Confiança. E não quer dizer que você, por não chamar uma mulher, não chamar um branco, não chamar um negro, não chamar um gay, não chamar... Você está sendo intolerante. É a sua escolha do momento. Com certeza. Naquelas coisas públicas, por exemplo, você tem que dar a chance a todo mundo. Todos devem ter a mesma chance. Agora, hoje você tem que ter um cuidado danado para você escolher. É o politicamente correto, né? É o bendito politicamente correto. Que hoje é um mal para mim, né? Nós criamos esse diabo que tudo que você fala tem que ter um cuidado. Não, tem que ter... Aí nós perdemos, sabe o quê? Uma coisa chamada espontaneidade. Com certeza. Tá? Porque não pode falar isso. Deixa eu ser espontâneo aqui. E a única verdade é que está na hora do comercial. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Rapidinho a gente já vem. Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos ajudar. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra para nos... Voltando então para o bloco, tem uma continuação aí que o Márcio quer finalizar aí da fala anterior? Queria aproveitar a bola que o Modesto levantou com muita propriedade. Por isso que dá gosto de dividir, né, bancada com pessoas assim, de experiência e atentas, né? Ele tocou num ponto que é essencial, que é salutar a gente desconfiar da nossa própria inteligência, é salutar a gente desconfiar da nossa própria certeza, né? Quando a gente tem muita certeza do nosso pensamento, a gente acaba se tornando intolerante muitas vezes. Então, o Modesto abordou um ponto que é essencial para esse momento atual nosso do Brasil, que é desconfiar que o outro pode ter razão, o outro lado pode ter razão. Então, é salutar esse tipo de respeito. E com relação ao politicamente correto, é óbvio que o empoderamento, não só da mulher, mas das minorias todos, ele é um processo muito bem-vindo e necessário. Mas ele tem que ser natural, né? Tem que ser natural. A gente tem que dar opção a todas as pessoas da sociedade, dar condições para que elas possam chegar, exercer o melhor potencial delas. Que o negro possa ser representado na política, que o gay possa ser representado na política, que a mulher possa ser representada, enfim, o idoso, e todos os interesses, que a sociedade seja representada na política, de fato. Mas a partir do momento que isso vira uma obrigação, não tem um negro nesse grupo, não tem, enfim, qualquer minoria que seja, isso não deixa de ser uma forma de discriminação reversa, quer dizer, é uma forma de discriminação, você tem que estar representado, todo mundo ali, quando, na verdade, a grande preocupação tem que ser dar condições às pessoas e, a partir daí, naturalmente, os grupos se formam. Naturalmente, por afinidade, como você disse.
O importante é dar condições, dar ferramentas para todo mundo. A partir do momento que a gente inverte esse processo e começa a cobrar que todo grupo esteja bem representado de maneira externa, um processo por forças externas, que não é natural, que é, de certa forma, o caso da cota. A cota, ela cumpre ela atende a uma demanda, mas ela não pode ser eterna. Né? A cota tem que ser acompanhada de medidas paralelas para que você das correções, né? Justamente, porque ela tem que ser provisória. Tem que chegar um momento em que todo mundo, pessoas de todo tipo de classe social, tenha condições de prestar um vestibular em igualdade de condições. Claro. Né? A gente não pode esquecer de combater a raiz do problema, a causa, porque a gente não pode atacar só a consequência. Esse caso é atacar só a consequência. Isso está muito ligado também à proporcionalidade. Né? A gente fala muitas vezes da participação da mulher na política. Você não vê mulheres eleitas. Hoje, por exemplo, na LERJ, se não me engano, são 6 ou 7 mulheres da bancada feminina. 6 ou 7. Né? Mas se você pegar para ver, a quantidade de mulheres também que são candidatas é muito inferior ao homem. A mulher não se interessa pela política. Então, essa questão acaba na proporcionalidade, essa diferença grande, né? Não tem jeito. Não é isso? É justamente isso. Por aí. E o Estado? A gente está vindo do Brasil, né? Mudança. A gente vai falar um pouquinho, fazer uma reflexão no terceiro bloco das esperanças que a gente espera. Mas o Estado também passa por um momento muito difícil, né? Um governador afastado por doença, uma crise colocada em cima do petróleo, caiu tudo na conta do petróleo, né? Esqueceram um pouco os governantes passados o que fizeram e estão botando tudo na conta do petróleo. Agora o Estado, à beira de uma Olimpíada, para bancar ainda muita coisa, muito dinheiro para se colocar ainda em cima de Olimpíada, enquanto o funcionário está penando para receber seu salário. Como é que vocês estão vendo essa crise no Estado? Bem, a gente tem que analisar, primeiro, a arrecadação pública. Isso não foi só no Estado do Rio de Janeiro. A arrecadação pública, em função da crise econômica, a gente tem que lembrar o seguinte: não existe dinheiro público, existe dinheiro de impostos. E a maior parte dos impostos são gerados aonde? São gerados em transações de produção, de venda, comércio, essa coisa toda. Então, o ICMS, que é o grande imposto que o Estado arrecada, o IPI, tudo isso tem a ver com o quê? Com uma economia pujante. Na hora que a economia vai para o buraco, que as empresas começam a vender muito menos, claro, se elas estão vendendo muito menos, vão pagar muito menos impostos. Só isso aí já é um baque tremendo nas contas da Presidente da República, de todos os estados, todos os municípios. Então, nós estamos vivendo há 2 anos uma crise econômica muito forte. Então, as receitas caíram. Friburgo mesmo, a nossa receita caiu muito. Segundo, no estado do Rio, nós entendemos que o petróleo era o Eldorado. E foi por muitos anos. Muitos municípios aí passaram a fazer. Eu comecei a ficar preocupado o dia que eu fui a Rio das Ostras e vi que lá na Costa Azul, o prefeito tinha transformado o piso cerâmico, gastando dinheiro dos royalties. Quer dizer, quando nós estávamos com aquelas vacas gordas, que o petróleo estava lá em $100, que o royalties era uma nota preta, que a Petrobras não tinha se envolvido nessa safadeza toda, jorrava muito dinheiro para o Estado do Rio. O Estado do Rio. Você lembra que uns 3 anos atrás a grande briga no Congresso era sobre os royalties do petróleo? Foi. Ouro negro, né? Vai tomar, tirar daqui, tirar dali. Do Estado do Rio, dividir por igual. Hoje o petróleo é a menos de $30, a Petrobras envolvida em escândalo sem poder produzir, nossa produção caindo, nosso Estado não se preparou, nossa receita, juntada ao fato da queda da economia e das receitas dos royalties, nosso Estado quebrou porque também gastou mal. Você disse, está botando a culpa agora no petróleo, mas a culpa vem de outros governantes que nos tempos das vacas gordas esqueceram um preceito bíblico, antigo, velho, de que todo período de vaca gorda, depois tem são ciclos os períodos. É assim que a humanidade anda, ela anda em períodos ciclos. Vaca gorda aqui, vaca magra ali, assim vai indo. E hoje nós estamos num período... É mais ou menos igual a mim, né? Vaca gorda, hoje nós estamos passando por um problema seríssimo que é vergonhoso. Eu vi realmente há umas 2 ou 3 semanas no Fantástico, ou no Jornal Nacional, não lembro, um casal de aposentados do Estado, idosos sem condição de comprar medicamento, porque o governo do Estado alega que não tem dinheiro. Isso é uma vergonha, é um tratamento desumano. Agora, eu acredito realmente que provavelmente não tenha dinheiro. Agora, nosso Estado do Rio de Janeiro foi um dos que mais aumentou o pagamento em questão de folha de pagamento. Será que nós não estamos contratando demais também
Nós não temos cargos em confiança demais Está também. sendo colocado isso lá agora na Agora, Assembleia Legislativa e nós está estamos sendo quebrados. cobrado isso. Você vê o mal que isso faz, né? Você viu que essa semana o governo do estado cancelou uma série de convênios com os municípios. Esse programa Somando Força foi para o Beleléu. Por exemplo, eu falo sempre da obra ali ali da ponte, né? Ali aquela obra da Avenida Campesina Friburguense, que foi para mim uma obra eleitoreira em 2014 e não vai sair agora. Quer dizer, o estado quebra e leva junto muitos municípios na parte de investimento. Com certeza. Márcio, e aí, como é que você está vendo isso aí, essa crise? Eu concordo com tudo que o Modesto disse e por isso eu não vou nem me dar o trabalho de reforçar o que ele já disse, eu assino embaixo. Um outro ponto que eu acho muito importante é que, na verdade, é uma crise histórica. Ela tem origens que vêm sendo mal plantadas ao longo dos anos, né? O Brasil, por exemplo, é um absurdo completo, um crime, que um país do tamanho do Brasil não tem uma malha ferroviária e já teve. Isso foi destruído por interesses inconfessáveis, né? E você tem um país que depende completamente do transporte por caminhão e óleo diesel. Isso significa que qualquer aumento com relação a combustível significa um aumento que vai ser repassado a toda a cadeia produtiva no Brasil. Porque o transporte todo é feito por caminhão e quantas vidas já se custaram por causa disso. O que acontece? O governo federal ele sacrificou deliberadamente a Petrobras ao longo de muito tempo, subsidiando o preço do combustível, porque era uma forma de você segurar a inflação. A Petrobras foi sacrificada em nome de interesses eleitoreiros e de você, por princípios falsos, você segurar a inflação em níveis mais baixos. Isso, obviamente, afetou o Rio de Janeiro mais do que qualquer outro estado da União. Também houve a questão do Grupo X, também, que foi também uma aventura do Eike Batista. Enfim, o estado do Rio sofreu vários baques ao longo dos últimos anos e concordo completamente com o Modesto. Quer dizer, o momento de vacas magras, de vacas gordas foi perdido. Não se criou uma matriz econômica independente do petróleo e também a política toda de incentivos fiscais que foi feita, que na verdade foi um toma lá da cá. Então, uma administração... Para pessoas que não atenderam a nada, né? Esses incentivos foram para... Não precisava. Está na hora da empresa faturar comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Boa, ele vê primeiro, tem sempre uma palavra para nos ajudar. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Boa, ele vê primeiro, tem sempre uma palavra para nos ajudar. Terceiro bloco do programa Bate-Papo, aquele abraço para o nosso querido Daniel Davilha ali na Maquinível, sempre fazendo os nossos cenários. Aquele abraço para vocês da Avilha Serigrafia. O programa está chegando no terceiro bloco. Dentro dessa perspectiva política complicada, né, a gente agora vai passar por um âmbito que é diferente, que a eleição municipal é diferente das eleições, né, que envolvem cargos estaduais e federais. Ao mesmo tempo, da dificuldade de se falar em política, se reduz a forma de se fazer campanha. A parte visual hoje vai ser muito cortada, rede social muito forte e pouco tempo para fazer campanha. Basicamente vai ser televisão, um adesivo de automóvel e canela. Dentro desse processo difícil do convencimento político, como é que vocês estão vendo essa eleição municipal aí? O que vocês esperam? Bem, a primeira coisa que nós temos que notar, eu estava até pensando isso ontem à noite, conversando com a minha esposa. Vamos ver, nós estamos há menos de 5 meses das eleições. E essa eleição você quase não vê falar, a não ser no meio político, ele, por exemplo, que lida com política, eu lido, a gente ouve falar muito. Mas no meio da população se vê pouco. O que a gente observa é que a população parece que está meio distanciada disso, né? Até porque, diferente de outras épocas que nós tínhamos aquelas famosas lideranças que chamavam a atenção lá no início do ano, a gente não vê nessa eleição esses nomes, né, que se impõem, né? Hoje eu diria que a eleição, por exemplo, a prefeito está totalmente aberta, porque nós não temos nenhum nome que você cante assim, esse é o cara, não tem. Agora, tudo isso aí são comunicadores. É a primeira eleição em muitos anos que nós vamos fazer, cujo tempo de duração será a metade.
Tá? 45 dias de campanha. Nós temos aí uma questão muito... como a população, o eleitor, reagirá a esse complicado momento político nacional. Nós teremos uma abstenção muito forte, uma rejeição ao voto. A eleição municipal, a gente sempre tem que lembrar que ela tem alguns atrativos, que é o caso, nós teríamos aí provavelmente 200, 300 candidatos a vereadores se não tivermos mais. Aí ele é teu amigo, ele te convence a ir votar, aí já que você vai votar, você vota no prefeito, quer dizer, a eleição municipal... Tem uns até que manda buscar em casa, manda né? Bonzinho, buscar em casa, apesar da lei de impedir, mas faz, né? Então a eleição municipal tem características próprias. No final das contas, acredito que o menor tempo de televisão acaba, de certa forma, privilegiando quem já tem o famoso recall, né? Já é mais conhecido, querendo ou não, isso facilita. Vai dificultar o problema, por exemplo, financeiro, até porque dessa vez as empresas estão proibidas de financiar. Segundo, tem muita gente com a barba de molho, né? Não tem mais aquela coisa do bonequinho, daquela distração. É no gogó. A Lava Jato está aí para assustar todo mundo. Então será uma eleição diferente, tá? Em que os marqueteiros terão que usar uma criatividade diferente. Você falou na rede social. Apesar que a gente observa na rede social, em função dos exageros, um certo desgaste. Muita gente já sabe que dentro da rede social é muita notícia plantada por marqueteiros, como ele disse, pagos, que muita gente recebe para plantar notícia lá. Então a rede social, se ela não se cuidar, ela começa a perder um pouco a credibilidade. Finalidade, né? Isso, vamos ver o que vai acontecer. Mas deixa também o meu amigo Marcos falar um pouco. Mas eu estou muito preocupado, Marcelo. Eu olho para essa próxima eleição com muita preocupação, porque nós vivemos tempos de muita contra-informação. As redes sociais, elas representam uma ferramenta maravilhosa, a possibilidade de democratizar a informação, só que elas naturalmente são um terreno muito fértil para políticas escusas também. Verdade, né? Pois é. Modesto é um comunicador, ele sabe muito bem, como você é um comunicador, sabe muito bem da responsabilidade que é publicar alguma coisa. Muitas vezes eu tenho informações privilegiadas na minha função e não as publico, prefiro perder o furo porque quero fazer uma apuração decente, quero ouvir um outro lado. Nem todo comunicador, na verdade, tem esse tipo de ética, mas nas redes sociais isso é o tipo de coisa que não existe. É muito fácil todo mundo se sentir jornalista, todo mundo se sentir um comunicador e espalhar boato. E hoje em dia é muito fácil você plantar uma notícia, isso a grande mídia não quer que você veja, pronto. É verdade. Não, é uma agressão a troco de uma recompensa na frente, né? De repente, aquela pessoa que está batendo no sujeito está dando beijinho. 15 dias depois, você, por que aconteceu agora? Virou santo, né? Tem muita coisa dessa na internet. Eu acho que principalmente aqui em Friburgo. Eu acho que é uma eleição em que os jornalistas sérios, os comunicadores sérios vão ter um papel fundamental, porque menos tempo de campanha, um foco muito grande em rede social. Geralmente, em Friburgo, nós temos a prática abjeta do candidato de aluguel, nós temos notícias plantadas, relações promíscuas com certas veículos de comunicação que plantam notícias que daqui a 2 anos vão descobrir que eram falsas, mas já decidiu a eleição. Então nós temos práticas que vêm sendo usadas e que nos bastidores às vezes são até elogiados, esse cara é bom, ele ganha a eleição. Só que jogou sujo, né? Então eu temo que isso aconteça nessas eleições e acho que o eleitor não só deve se pautar por veículos de confiança e por profissionais de confiança, como também deve começar uma reflexão, a gente pode propor isso em nível municipal, de não votar naquele que está mentindo mais e melhor, não comprar essa história, mas de repente valorizar quem chegar e falar francamente, olha, a situação está difícil, não vamos poder prometer muita coisa, mas isso dá para fazer. Com certeza. Mas para finalizar, eu penso o seguinte, isso é um papel fundamental do eleitor. Se você é procurado por um candidato a vereador que diz que se for eleito vai assaltar a sua rua, não acredite nele. O Márcio está colocando, não acredite em propostas mentirosas. Nós não estamos mais, não dá mais para o candidato a prefeito chegar na televisão e dizer que se for eleito vai resolver o problema da saúde. Ele não vai, não depende só dele. Então a gente tem que ter muito cuidado também com isso. O eleitor, muitas vezes, esses dias uma senhora veio reclamar comigo que um determinado vereador prometeu que se fosse eleito iria dar um jeito na rua da casa dela, e não deu. Eu falei, pois é, e a senhora acreditou que a gente pudesse fazer isso? Então não adianta, você não acredita em balela. Tem que realmente o eleitor, ninguém entra lá, o prefeito não veio de Marte, o vereador não veio de Saturno, eles saem do nosso meio. Então o eleitor muitas vezes bota a gente lá
que prometeu, sem entrar no lado escuso, né? Vamos falar no eleitor que tentou fazer uma coisa séria. Não caia nessas esparrelas, não caia em promessa furada. Vem candidato a prefeito aí, ele tem que ser, olha, na situação do Raul Sertã é assim, é possível fazer isso. Agora, não pode entrar, por exemplo, que eu vou resolver a saúde. Não, as escolas, os professores vão ganhar uma fortuna. Não vão. Então, cabe ao eleitor também dar um fim a essas marquetagens de Araque, que mente, e a gente acredita. É isso. Você entendeu? Simples assim. Com certeza. Programa finalizado, programa bom, passa rápido, mas se Deus quiser, semana que vem a gente está com um novo programa Bate-Papo e quem sabe a gente não traz essa dupla de novo, porque aqui dá para fazer uma trilogia com esse programa aí. Obrigado pela presença de vocês dois e até a próxima sexta, se Deus quiser. Valeu, Marcelo. Parceiro que a vida me fez companheiro, nem mesmo a distância vai nos separar. Parceiro é irmão, leal, verdadeiro. Parceiro é parceiro pro que precisar. Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro. Tem sempre uma palavra pra nos ajudar. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.